Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre reserva de emergência. E na verdade, antes de entrarmos mais especificadamente nas explicações de onde deixar o dinheiro da reserva de emergência, a gente precisa de alguns conceitos que são importantes, de algumas siglas que são utilizadas e que nem sempre as pessoas sabem o que significam. Destacaria eu hoje duas dessas siglas. A primeira, Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa mãe da economia. Então, quando vocês ouvem falar que o Copom determinou que a taxa Selic vai ser de 2% ao ano, o Copom está dando um parâmetro de quanto deve ser o juro da economia durante um determinado tempo. Claro que não é um limite, né? Senão as pessoas em regra ficariam muito felizes porque pagariam só 2%, por exemplo, sendo inadimplentes de cartão de crédito, e não é esse o caso. Mas é um parâmetro que a economia utiliza para a fixação das taxas de mercado cobradas quando o banco empresta dinheiro para você. Basicamente essa é a ideia. A taxa Selic é uma taxa que existe para regular a economia e também regular a inflação. Por isso, quando nós falamos em taxa Selic, a taxa Selic também está par e passo com a inflação, pelo menos em tese. Nesse ano de 2020 foi uma exceção e nós vamos ver depois por quê. Mas normalmente a taxa Selic é usada como um regulador de inflação. Por quê? Se a inflação está maior, a taxa Selic também está maior. Se a inflação diminui, a taxa Selic também diminui. Como assim? Se nós temos inflação, nós temos alta de preços. Em regra geral, independentemente do índice, nós temos mais ou menos similitude em relação aos indicadores de inflação no Brasil. É verdade que cada um deles utiliza parâmetros diferentes para acontecer. Por exemplo, se nós temos o IPCA medindo também a inflação da indústria, também o aumento da indústria e de vários setores que não têm tanta volatilidade, não tem tanta diferenciação de taxa, o IGPM, por exemplo, mede basicamente o supermercado. Por conta disso, é que em 2020 nós vimos um IPCA de 4% e um IGPM de 20%. Claro que a grosso modo. Mas, apesar dessas diferenciações de dados colhidos para a mensuração do índice, é evidente que IPCA, IGPM, INPC e GPDI, em regra geral, estão mais ou menos similares. Tá? Essas discrepâncias que houve, essa discrepância que houve no ano passado não são comuns. Mas aí o que acontece? Quando nós temos inflação, nós temos subida de preço, aumento de preço. E esses aumentos de preço precisam ser muito controlados. Como é que a gente controla o aumento de preço? Diminuindo o consumo. Por quê? Porque o aumento de preço ocorre porque o consumo está acentuado. É a velha lei da oferta e da procura. Quanto mais produto eu tenho, menor é o preço. Quanto menos produto eu tenho, maior é o preço. Então, claro, se aumenta o consumo, aumenta o preço. A taxa Selic faz o quê? Ela freia o consumo. Por quê? Porque as lojas e redes varejistas vão menos ao mercado para captação de crédito,
as pessoas vão menos ao mercado porque o dinheiro começa a perder valor e assim por diante, mas por conta de uma taxa Selic mais alta, né? Lembrem, a taxa Selic regula o juro da economia. Então é claro que se eu tenho um juro maior, eu reprimo o consumo. Ao contrário, se eu tenho uma taxa Selic menor, eu tenho um consumo acentuado. As empresas vão mais ao sistema financeiro para pedir crédito, as pessoas vão ao supermercado, enfim, fazem a utilização de serviços, de produtos de uma forma muito mais acentuada, tendo em vista que o crédito fica mais barato e que a variação de preços é menor. Ano passado, em 2020, nós tivemos uma discrepância, né? A inflação foi o dobro da taxa Selic. Mas por que isso aconteceu? Porque para fazer com que houvesse o custeio de toda a sua necessidade, auxílio emergencial, por exemplo, o governo precisou tirar dinheiro de algum lugar. E, além da emissão de moeda que nós sabemos que aconteceu, houve o governo pedindo dinheiro emprestado através do Tesouro Direto. O que acontece quando o governo pede dinheiro emprestado? Ele tem que pagar esse dinheiro pedido com juro. E é óbvio que quanto menor o juro, melhor. Então, o que acontece? Um dos sistemas do Tesouro Direto está ligado à taxa Selic, que é o famoso Tesouro Selic. E nessa acepção, o Tesouro Selic ficou com uma taxa muito baixa. Portanto, o que aconteceu? O governo pagou menos juro e conseguiu com isso economizar. Por conta desse fato, é que se está mantendo a taxa Selic em patamares bastante baixos em relação à inflação. Para quê? Para que o governo também possa pagar menos juro, né? Quanto menor a taxa Selic, menor o juro que o governo paga. É óbvio que o mercado está vendo essa distorção. Por quê? Porque se eu vou à economia americana, que é a economia mais forte do mundo, e lá nos Estados Unidos eu consigo a captação de dinheiro a taxa de 0,8% a 1% ao ano, como é que o Brasil, que é uma economia emergente e, portanto, muito mais problemática, vai oferecer a esse investidor uma taxa de 2%? Então, é claro que o mercado também percebe essa distorção, né? E é evidente que daí vai preferir lugares para colocar o seu dinheiro que possam oferecer um retorno melhor, né? Por conta disso é que no ano de 2020 houve momentos em que o Tesouro Selic ficou negativo, ou seja, em que se perdeu dinheiro deixando dinheiro no Tesouro Selic. Atualmente já existe a sinalização de que a taxa Selic vai aumentar, então é óbvio que o mercado mundial já está percebendo a possibilidade de voltar a investir no Brasil. Então essa situação de uma taxa Selic menor está sendo resolvida, aos poucos é verdade, mas está sendo resolvida. Entretanto, essa situação discrepante ainda tem acontecido, né? Nós ainda, por conta do coronavírus e por conta de não termos conseguido ainda vacinar tantas pessoas quanto talvez fosse o desejável, nesse momento, nós precisaremos ainda ter mais um tempinho aí de taxa Selic a preços baixos, né? a indicativos baixos, tendo em vista que talvez o governo precise fazer o retorno do auxílio emergencial. E aí, nessa situação, claro, necessitando captar dinheiro no mercado, quanto menos juro o governo puder pagar, muito melhor para ele. Obrigada e até sexta-feira com o nosso próximo vídeo.